A gente está acompanhando a situação no Rio de Janeiro, um incêndio que atinge desde pelo menos 7 horas da manhã uma fábrica de tecidos na zona norte da capital fluminense. Bombeiros continuam no local. Para a gente falar mais sobre esse tipo de situação, né, como trazer medidas de prevenção a incêndios, eu converso agora com Gerardo Portela, que é engenheiro especialista em risco e segurança. Gerardo, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no Alerta Brasil. A gente viu aí pelas imagens que trata-se de uma estrutura antiga, né? Ou seja, ali galpões bastante antigos. Mesmo em situações como essa, né? Para que essa empresa tenha um alvará, é necessário implementar medidas de segurança que hoje a gente vê já nos prédios mais modernos? Bom dia, Jonathan, todos que nos acompanham. As imagens mostram que é uma edificação vertical, ou seja, tem vários pisos, e ela é muito fechada. Ela não me parece que foi construída originalmente para uma instalação industrial ou de fabricação, mesmo que pequena, porque ela está incrustada também em área residencial, dividindo parede. As janelas também mostram muitos basculantes, grades, dando a impressão de poucas opções de saída. Então, começamos a levantar uma série de possibilidades, porque você precisa ter uma rota de fuga, portas corta-fogo, sistema de combate a incêndio, extintores. Tudo isso é exigido na vistoria do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Também é exigido por ocasião do alvará. Então, para aquilo funcionar naquele local. Então, as perguntas que pairam são: a prefeitura autorizou essa fábrica a funcionar ali? Esse documento é oficial? O Corpo de Bombeiros também autorizou? Porque é parede com a população, a fumaça ela não fica ali retida só no local, então acaba invadindo as casas. Muitas pessoas estão saindo andando bem, mas elas podem ter inalado fumaça demais e estarem intoxicadas com consequências até graves, e isso só vai aparecer em algumas horas. Então, tudo isso precisa ser avaliado, principalmente porque a edificação, essa instalação, ela é utilizada para uma festa sazonal, que é o carnaval, que ocorre sempre no começo do ano. E não é a primeira vez que a gente tem esse tipo de situação. São materiais como espuma, materiais muito inflamáveis e que isopor, que emanam gases extremamente tóxicos, alguns deles letais. O isopor emana um gás letal. Então, é muito importante, são vapores produzidos com a queima. Saber o quão regular estava essa instalação, principalmente porque é uma festa que também tem o envolvimento das autoridades da prefeitura, que organizam toda a festa. Então, a gente sempre espera que seja sempre um bom exemplo de como conduzir esse tipo de autorização. O que a gente tem de informação também é que é uma fábrica que de tecidos, produz tecidos, né? Fabrica ali muitas fantasias para o carnaval, principalmente nesta época do ano, mas que ao longo do ano faz outras produções, outras roupas, enfim. Mas é o que você falava, né? De fato, uma estrutura bastante antiga e o que parece inadequada para uma situação de risco, uma situação de emergência como essa que nós estamos acompanhando. Tanto que relatos que nós acompanhamos de testemunhas é de que justamente os bombeiros tiveram muita dificuldade para se aproximar do prédio, se aproximar das janelas, porque os corredores eram muito estreitos, são muito estreitos, e aí você não conseguia se aproximar com o caminhão, por exemplo. Aí os bombeiros tiveram, inclusive, que tentar subir em telhados vizinhos para chegar perto desse prédio. A quem cabe a fiscalização, Gerardo? É a prefeitura, ao Corpo de Bombeiros? Sim, uma instalação que concentra pessoas com atividade produtiva e que precisa, por exemplo, chegar materiais, você precisa ter um local para parar um caminhão, uma picape para descarregar, carregar. Então, tem toda uma movimentação, ela tem que ser autorizada numa área compatível, inclusive preservando áreas de escape para acessar. No caso, por exemplo, de incêndio, você precisa acessar as laterais, você tem paredes dividindo paredes com edificações que podem ser residenciais ou não. Tudo isso tem que ser checado na hora primeiro do planejamento da ocupação de espaço urbano. Essa área é designada para esse tipo de atividade, sim ou não? Se sim, a prefeitura vai checar todos esses itens, o Corpo de Bombeiros também vai fazer a vistoria e toda a documentação vai estar ok. Então, pode ser que isso tenha acontecido, mas será um ponto importante para se investigar
a regularidade dessa instalação e se também qual foi a causa, o que poderia ter sido feito preventivamente para que não chegasse no ponto que chegou. Mesmo a edificação antiga, ela pode ser adaptada, né, para que de fato se torne mais segura ou nem sempre? Essa questão de adaptação ela é muito complicada para a segurança, porque não é só esse tipo de instalação industrial. Tem algumas escolas, tem algumas creches, tem alguns restaurantes, algumas instalações, prédios mesmo comerciais que vão crescendo, adquirindo casas, pequenos galpões, mas sem um planejamento, vão adquirindo porque está ali do lado. E às vezes aquela construção não é o ideal, então teria que ser demolido para poder construir na condição ideal de segurança. Mas isso às vezes não é viável economicamente. Então é uma situação que cabe à prefeitura avaliar. E para isso tem a vistoria do Corpo de Bombeiros e também todo o protocolo para você liberar um alvará para que uma atividade seja executada, porque ela impacta, seja pela quantidade de pessoas, seja pela movimentação de carga e seja pelos riscos que cada atividade tem. Nesse caso aí, junta muito material inflamável, porque é típico da atividade. Então, isso precisa ser robustecido o sistema de combate a incêndio, é compatível com a quantidade de material estocado, o tipo de material, toda a parte elétrica é compatível com as máquinas, a rua está preparada para esse tipo de instalação. Tudo isso passa pelo crivo de fiscalização. E essa fiscalização precisa ser igual para todos, né? Não é só para um empresário ou para outro empresário, ou para uma atividade ou para outra atividade, seja uma escola, seja uma confecção, não importa, todos têm que seguir esse regramento, porque todo aquele bairro é impactado pelo risco que é imposto por aquela atividade. Eu acho importante a gente também abordar aqui o seguinte, né? O que fazer estando em uma situação de risco, né? Porque há um instinto, claro, da própria sobrevivência, mas também de tentar controlar a situação, né? Então, às vezes eu acho que eu mesmo vou conseguir controlar aquele incêndio rapidamente e nem sempre isso é possível, Gerardo. Então, qual é a orientação para quem se deparar, está num local fechado, como era essa fábrica, enfim, percebeu que há um incêndio? O que fazer em primeiro momento? Jonathan, essa sua pergunta salva vidas, tá? A resposta dessa pergunta salva vidas. Você que trabalha num determinado local, mora num determinado local, você já tem que pensar no seu dia a dia normal por onde sairia no momento de emergência e ter esse caminho sempre em mente, porque você pode acontecer no meio da noite, no começo do expediente, no final do expediente. E uma instalação de trabalho como essa, que acumula materiais, ela tem que ter um plano de escape e abandono. Então, uma rota de fuga para aquela pessoa que está posicionada no andar mais alto, no local mais distante, tem que ter um caminho e existem técnicas para checar se esse caminho é eficaz. Então, você não pode ter um espaço muito grande com uma porta só. Você precisa ter uma porta de um lado, também não adianta botar uma do lado da outra. Tem que ser num lado, no outro lado oposto. Então, o especialista, né, ele faz essa análise e confirma se aquelas rotas são suficientes ou não. Para nós que estamos lá, quando começa um princípio de incêndio, seja em casa ou no trabalho, em qualquer local, se ele está ao alcance de combater, você vai saber em 1 minuto, 2. Passou de 1 minuto, você não conseguiu apagar, desiste, saia, porque você ainda tem tempo para alcançar uma rota de fuga. Agora, insistir, sem ser um profissional, sem estar com roupa de aproximação, sem estar com equipamento adequado. O extintor de incêndio, por exemplo, ele só apaga princípio de incêndio. Ele não apaga incêndio. Então, o princípio, ele dura de 1 a 2 minutos. Apagou? Ótimo. Não apagou? Sai imediatamente. Porque mesmo que o fogo não tome conta de tudo, a fumaça, por exemplo, de isopor, ela vai ser letal para quem ficar confinado com ela. Então, ele não vai mais enxergar o caminho para sair, porque fica tudo preto. Então, em 1 a 2 minutos, você conseguiu fazer o combate? Está vendo que está proporcional? Conseguiu apagar? Ótimo. Caso contrário, 1 a 2 minutos ainda tem fogo, saia e chame os bombeiros. Gerardo Portela, obrigado pela sua participação com a gente. Acho que informações essenciais que são importantes, né, para uma pessoa numa situação de risco, saber o que fazer
dificuldade, por exemplo, de deixar o local, ou seja, é realmente fundamental. Obrigado pela sua participação com a gente. Até uma próxima. Bom dia, Jonathan, e um abraço a todos da Record News. Muito obrigado. Até a próxima.